vem sendo maturado há praticamente 5 anos e foi ganhando corpo, né, até chegar nessa hipótese do aporte serenológico que eu trago aqui hoje para debater com vocês. Então, muitos fatos e parafatos ocorreram aí nesse tempo, né? E eu vou tentar elucidar isso um pouquinho de maneira breve para a gente poder ir expandindo de acordo com o andamento aí da tertúlia. Que legal. Então, o ponto de partida se deu em setembro de 2014, quando eu tive uma vivência projetiva. E nessa experiência eu me vi lúcido no extrafísico, né? Estava junto com um grupo de pessoas e a gente estava se dirigindo por um determinado local. E aí, de repente, o Holopensene começou a dar aquela pesada, o clima ficou tenso, e a gente se aproximou assim de um prédio pequeno, de uns 3, 4 andares mais ou menos, né? E quando a gente chegou na entrada desse prédio, eu olhei para cima, tinha uma Consex super alterada lá em cima. É toda deformada, mas ao mesmo tempo ela era muito forte, muito parecia até musculosa, vamos dizer assim. Não sei se eu posso usar esse termo, né? Fisicamente forte, mas a aparência era assim. E ela parecia que vigiava o local ali de cima, né? E quando a gente chegou, ela olhou para baixo, viu a gente, começou a descer. E aí, nessa hora, veio um insight, vocês têm que ser rápidos. E aí aquele grupo se mobilizou, eu entrei dentro do prédio, me deparei com um corredor cheio de portas, assim, a primeira porta que eu me aproximei, eu já entrei. E aí, quando eu entrei nesse ambiente, tinham várias consecs dentro daquela sala ali, e elas tinham uma aparência, assim, de criança, mas a forma era bem brava, parecia que elas estavam bem irritadas. E elas estavam fumando cigarro, isso que eu achei estranho, né? O que elas estão fazendo aqui, parada, fumando cigarro e tal. E quando eu entrei ali, houve aquele momento assim, eu olhei elas, começaram a me olhar, o que esse cara está fazendo aqui? E eu, o que eu vou fazer aqui com essas consex, né? Tava meio que sem saber mais ou menos. Aí veio outro insight, exterioriza as melhores energias. E elas começaram a vir para cima de mim, como se estivesse me atacando. E eu comecei a exteriorizar as energias. Quando a energia chegava nelas, elas iam sumindo, uma a uma, né? E continuei nesse processo. Até que eu senti a presença daquele monstrão que estava lá no topo do prédio se aproximando. Aí eu pensei, pronto, é agora que eu vou dessomar aqui, né? Elas vão me cercar aqui junto com esse cara, como é que eu vou sair desse lugar? Cardiochakra já começou a pegar naquele momento, e aí veio um outro insight agora, mas parecia que era de uma pessoa diferente da anterior, que estava me orientando. E ele pegou e falou assim, não se preocupe, isso é a reurbanização. E aí nesse momento chegou um fluxo energético em mim muito forte, parecia assim um holofote daqueles de luz focalizando assim na minha direção. E ao mesmo tempo que era forte, era uma energia muito serena, muito gostosa. Eu não queria sair daquela energia. Até esqueci do monstrão que estava vindo lá atrás e estava naquele processo ali. E aí ocorreram uma série de fenômenos que eu detalho melhor aqui na parafotologia do verbete, né? E aí, quando acabou essa energização, eu me vi ali no mesmo local que eu estava, só que não tinha mais prédio, não tinha mais consex. E a impressão que deu é que tinha sido feita uma limpeza naquele local. Sabe quando você faz uma faxina em casa, aí você chega naquele ambiente, está aquele cheirinho gostoso, aquela sensação gostosa de limpeza? Era mais ou menos assim que eu estava me sentindo, né? E aí eu voltei para o corpo, cheio de energia, e comecei a anotar tudo. E aí surgiram uma série de questionamentos ali, né? Que energia que era aquela? Será que tinha coisa de serenão ali para o meio? Como é que eu faço para pesquisar isso, comprovar alguma coisa, né? E comecei a estudar essa questão da serenologia. E aí o tempo foi passando, a ideia continuava viva ali na minha memória. Eu queria escrever algo a respeito, mas não sabia o que era aquilo de fato, né? Eu não conseguia definir bem aquela experiência, o que era, na verdade. Até que em 2017 eu vim aqui ao Tertuliário acompanhar a Érica, que é a minha duplista. Ela veio defender um verbete, eu fiquei imerso nesse holopensene da verbetografia e tal.
E aí veio uma ideia, aporte serenológico. Aí na hora eu peguei meio que rechacei um pouco, né? Falei, mas aporte de serenão, será? Acho muito complicado, porque eu sou meio bobinho ainda na Conscienciologia, estou começando agora, né? E fiquei pensando nisso durante o dia. Quando chegou a noite, quando eu fui fazer TENEPS, aí o assunto voltou com tudo. Aí teve um diálogo meu com o amparador e eu questionei ele, né, a respeito do aporte serenológico. Ele me disse assim, faz um balanço de como era a sua vida 3 anos antes dessa experiência e 3 anos depois. E aí começou a vir uma chuva de ideias na TENEPS, uma ideia atrás da outra, comparando antes, comparando depois, e o negócio foi vindo, aí eu até parei a TENEPS, comecei a anotar, porque eu estava começando a perder ideia já. E esse processo continuou, foi vindo, acabou a TENEPS, eu deitei para dormir, mas não conseguia dormir, porque vinha ideia. Eu sei que foi até umas 4 horas da manhã isso, chegando ideia e eu anotando. Então, aí, meio que 50% do verbete já veio só nesse dia ali. Eu mandei o título, foi aprovada e agora estou aqui hoje para tentar aprofundar o tema aí com a ajuda de vocês. Beleza.